Boa tarde a todos, queridos amigos. É uma enorme satisfação poder vir trocar uma ideia com vocês sobre talvez o que seja o tema mais palpitante pós-reforma da Previdência que a gente tem discutido acerca do Estado brasileiro. A minha comunicação vai ser dividida em 3 ideias fundamentais. Uma primeira ideia é um diagnóstico do que a gente vive, tendo em vista esse grande anseio da sociedade brasileira por mudanças. Uma segunda ideia é entender um pouco das propostas, ou seja, do uso que pode ser dado para este nosso sentimento de mudança não ser mal utilizado. Todos querem mudar, todos querem melhorar, mas é possível que uma mudança dessa talvez não seja boa, ou talvez tenham aspectos de atenção. E, por fim, que podemos fazer no cenário que está aí? Porque, com toda a intensidade das discussões, esse assunto sendo tratado em Brasília com muita celeridade, de maneira que nem sempre a gente domina como isso acontece, como isso pode ser feito e como nós podemos interagir para maximizar oportunidades e reduzir problemas. Um ponto fundamental, para que vocês entendam um pouquinho da minha intenção com vocês, é que eu não estou nem a favor nem contra nenhuma das propostas que estão colocadas aí. Eu sou professor de Direito Tributário da PUC de São Paulo, dos cursos de graduação, mestrado e doutorado há 20 anos. Isso faz com que eu tenha, nos últimos 20 anos, acompanhado uma série de reformas tributárias, ou pelo menos de tentativas de reformas tributárias, algumas delas ditas como essas propostas que estão aí, outras delas que não foram comentadas, mas que aconteceram e projetaram uma transformação da maneira como a gente arrecada tributo, da maneira como a gente se relaciona com essa coisa de pegar parte da nossa riqueza e levar para o financiamento da atividade do Estado. Basicamente, é isso. Um ponto que é muito importante dentro dessa conversa é que, se vocês vão observar o discurso de quem está a favor ou contra algum dos modelos, ele será sempre 100% a favor daquilo que lhe está sendo proposto. E a perspectiva, ou pelo menos a ideia que eu quero trocar aqui com os senhores, é que todos os modelos têm aspectos positivos e aspectos negativos. Às vezes, a depender do setor, mais aspectos positivos, às vezes, a depender do setor, mais aspectos negativos. Mas nada é integralmente bom ou integralmente ruim. E o meu compromisso com vocês aqui é comentar um pouquinho tanto de aspectos positivos quanto de aspectos negativos. Portanto, é uma análise mais técnica do que uma análise político-ideológica. Uma coisa sou eu estar com vontade de transformar algo, vender o pior cenário e me colocar como portador da boa nova, que tem grandes inovações para fazer. Outra coisa é analisar tecnicamente, observando o impacto que isso vai ter para o setor de saúde, observando o impacto que isso vai ter para o próprio setor de serviço como um todo. Tá? Porque há ganhadores e perdedores nessa batalha. Então, se por um lado a gente tem um ambiente muito favorável à transformação, que eu não vejo desde a Constituição de 1988, por outro lado, a gente tem poucos atores produzindo novidade. O que eu quero dizer aí? Muito embora a gente tenha algumas propostas na mesa, basicamente a gente vai ter 2 ou 3. E 2 ou 3 que, como se fala de direito tributário, você fala de um negócio que todo aluno de faculdade evita, que todo empresário tem raiva, que todo mundo tende a, quando tem uma oportunidade, não participar. Só que o grande problema de não participar de uma proposta de reforma com a dimensão dessa que está sendo pensada é porque depois vai sair do bolso de cada um de nós as consequências da nossa omissão. Então, é muito importante se engajar. Por quê? Porque há setores da sociedade que estão engajados, que estão patrocinando, que estão investindo em reformas da tributação com olhares voltados para os seus interesses específicos. E, com isso, eu preciso chamar a atenção
para alguns pontos muito importantes. Nós temos uma das receitas federais, e os senhores já devem ter sentido isso na pele, mais poderosas e mais bem informatizadas do planeta. Nós não somos treinados ou não somos habituados a ouvir os méritos da nossa Receita Federal. E eu preciso chamar a atenção que uma coisa é saber arrecadar, outra coisa é saber gastar. Ninguém discorda da capacidade do Estado brasileiro de saber arrecadar, todos questionam a capacidade do Estado brasileiro de saber gastar. A nossa conversa hoje não é sobre gasto, é sobre arrecadação. Tá? Como ela funciona, quais são os problemas, quais são as propostas de solução e quais são os pontos de alerta para o nosso setor de saúde. Isso foi o que eu preparei para conversar com os senhores. Primeira ideia, então, muito geral. Eu comentei que, e daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico com esses dados, o tributo ele é algo que gera reação social negativa. Nós tivemos uma prefeita aqui no município de São Paulo que deixou de ser eleita porque ganhou a alcunha de Martaxa. Pode até ter outras justificativas, mas isso foi decisivo para um insucesso político para cargos eletivos majoritários do Poder Executivo depois. Esse é o efeito do direito tributário. Ele enseja reação negativa. Ciente disso, o governo Fernando Henrique Cardoso foi capaz de, sem utilizar a locução reforma tributária, aumentar a arrecadação do Estado brasileiro de algo em torno de 22% do PIB, que é a média da tributação de países emergentes no período, tá, para 32% do PIB, sem utilizar o nome reforma tributária. Os senhores se lembram que um dos desafios para o sucesso do Plano Real era a circunstância do Estado arrecadar mais do que ele gasta. A forma identificada para fazer isso, além de consolidar endividamento de estados e municípios, gerando a dívida soberana de estados e municípios, foi fechar uma série de gargalos. Grandes empresas do Brasil daquela época, por uma série de planejamentos tributários, não pagavam imposto sobre a renda. Qual foi a alternativa pensada? Vamos simplificar o imposto sobre a renda e reduzir a alíquota. Isso é paradoxal. Você acha que, reduzindo a alíquota, você vai aumentar a arrecadação. Isso que Trump está fazendo nos Estados Unidos hoje, gerando a atenção do mundo inteiro, foi feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso aqui, com pleno sucesso, nos anos 90. As dedutibilidades do imposto sobre a renda, pessoa física, foram diminuídas, as alíquotas foram reduzidas, foi ampliado a base de arrecadação. Nos anos 90, o governo Fernando Henrique Cardoso implementou, então, algumas reformas tributárias sem utilizar o nome reforma tributária. As alterações feitas no início e meados dos anos 90 foram responsáveis por superávites primários do Brasil até o ano 2014. Isso fez com que as reformas pensadas tributárias Fernando Henrique Cardoso, em meados dos anos 90, fizessem com que o Brasil chegasse a grau de investimento, que é uma posição consolidada de finanças públicas. Isso foi feito a custo do quê, senhores? Isso foi feito fazendo com que quem ganha mais pague menos e quem ganha menos pague mais. E eu explico como isso funciona. A tributação da renda e o sujeito com maior concentração de riqueza, ele tem maior possibilidade de organizar planejamentos tributários. O que foi feito? Simplificado para esse sujeito. Ele vai pagar uma alíquota menor de imposto sobre a renda. Os países de primeiro mundo, especialmente os países da OCDE, Europa, Estados Unidos, concentram a tributação sobre a renda. O que significa isso? As pessoas físicas pagam alíquotas de imposto sobre a renda e o imposto sobre a renda efetivo da ordem de 45%, 50% daquilo que ganham. Só para vocês terem ideia, um sujeito que mora em Manhattan paga 3 impostos sobre a renda. Um para o município, outro para o Estado e outro para a União Federal, chegando a uma alíquota que pode beirar os 50% da totalidade daquilo que se ganha. O que o governo brasileiro fez? Simplificou,
reduziu a alíquota, ampliou base, mas não se preocupou tanto com o imposto sobre a renda. Então, as pessoas que ganham mais têm uma tributação da renda no Brasil muito pequena, se comparado à tributação sobre consumo. A estratégia do Estado brasileiro na década de 90 foi ampliar tributação sobre o consumo. E vocês vão se lembrar de uma discussão que houve muito grande sobre alargamento do PIS e COFINS. Ninguém falava em PIS e COFINS no final dos anos 80. Hoje, PIS e COFINS talvez seja dos tributos mais importantes da República. O grande vedete do momento, naquela época, era o ICMS, o superimposto que a Constituição de 88 fez. O Estado brasileiro fez o quê? Ele aumentou a tributação incidente sobre consumo, ampliou alíquotas de PIS e COFINS, e aqui nós observamos, em relação ao PIS e COFINS, uma coisa muito curiosa e que nos deve sempre servir de alerta. Quase toda vez que eu vejo grupos de empresários reunidos indo buscar formas de tributação mais vantajosas, é o caso do sujeito que vai buscar lã e sai tosqueado. Um grupo liderado por Jorge Gerdau e Johann Peter, eu falo isso porque foi noticiado amplamente, pediu ao governo Fernando Henrique Cardoso, no final da sua gestão, que criasse o PIS/COFINS não cumulativo. Isso foi amplamente noticiado na época, e a alternativa qual foi? Pegar um tributo que passava despercebido, que só se pagava quando o sujeito vendia algum produto ou prestava algum serviço. Aluguel não pagava PIS e COFINS, aplicação financeira não pagava PIS e COFINS, nada. E esse tributo de 3,65 foi elevado a 9,25, com direito a crédito. Olha, você vai poder tomar crédito amplamente. E isso fez com que nós criássemos um dos piores tributos. Boa parte das dores de cabeça que as empresas, as nossas empresas, têm, e vocês já devem ter recebido visita de dezenas e dezenas e dezenas de escritórios dizendo que sabem identificar crédito, dizendo que sabem achar um dinheiro que está na sua contabilidade que você não está sabendo. Isso é fruto do quê? De um tributo que tem complexidades, que gerou uma fábula de dinheiro para a administração pública, mas que tem uma série de problemas de gestão. Então, hoje, um funcionário da Receita não sabe dizer o que você tem que pagar. Hoje, um gestor médio de uma empresa de médio ou grande porte não sabe a quantidade de tributo, tanto sim que toda vez que você oferece, olha, eu consigo identificar crédito na sua empresa, a primeira coisa que o sujeito faz, eu estou precisando de dinheiro, vem me fazer uma visita, deve ter alguma coisa guardada aí para melhorar o bônus de final de ano. Isso é usual, isso é normal, mas isso gera ineficiências no sistema tributário. Mas quem foi pedir isso? Um grupo de empresários. Por que isso foi pedido? Porque, na época, imaginava-se que o Brasil não ocupava uma posição muito importante entre os países exportadores e que a solução para isso seria criar o PIS/COFINS não cumulativo, porque ele aumentaria a competitividade das indústrias brasileiras e do manufaturado brasileiro. Essa era a ideia fundamental. Tá? Então, basicamente, você tem algumas maneiras de transformar um sistema tributário. Uma delas, dizendo, quero fazer uma grande reforma. Qual é o problema de se dizer, quero fazer uma grande reforma? Mexer em tributo é mexer em dinheiro, e é mexer em dinheiro de alguém. Quando você fala que vai mudar a tributação, você fala que está mudando o dinheiro de alguém. E falar que vai mudar o dinheiro de alguém é extremamente problemático, em especial no momento de restrição de crédito, de restrição de crescimento, de restrição de recursos, como o que nós vivemos. Então, até hoje, todas as grandes tentativas de reforma tributária não passaram. E não passaram não foi por nada, porque é dificílimo. As grandes transformações do sistema tributário brasileiro foram feitas em períodos que nós vivíamos ditaduras. Então, o Código Tributário Nacional foi lançado em 1965.
A matriz do Código da Constituição foi lançada na Constituição de 88, mas toda ela pensada no momento anterior. De lá para cá, transformar tributo, que não seja para aumentar tributo, é um negócio muito difícil. E ainda tem que acrescentar a essa dificuldade política uma característica que, do ponto de vista de cidadão, é muito interessante. A Receita Federal ela opera com aquilo que todo contador é orientado a operar, o chamado princípio do conservadorismo. O que significa esse negócio do conservadorismo? Se eu estou na dúvida se eu vou ganhar entre 8 e 6 com uma alteração, eu vou pensar que eu vou ganhar 5. Afinal de contas, o que está por trás disso é a manutenção de toda a máquina estatal. Eu não posso correr riscos. Então, se um economista, como Bernard Api, aponta, e é um sujeito sério, coerente, talentoso, capaz, aponta uma alíquota de 25%, sem nem fazer cálculo, eu já tenho uma sensação, e isso já foi noticiado na imprensa, que ele vai fazer algo em torno de 30%, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu posso correr o risco de, uma hora para outra, ver a arrecadação cair vertiginosamente e não ter recursos para fazer frente à despesa do Estado? Esse é um risco que a Receita Federal não vai querer correr. E quem vai pagar por esse risco não é ninguém que pensou isso conceitualmente, é a força produtiva do Estado brasileiro. Tá? Então, essa é a primeira colocação que eu queria deixar claro para os senhores. Há formas de transformar um sistema tributário. Ele pode ser transformado dizendo que está sendo transformado, ou pode ser transformado de maneira silenciosa. PIS/COFINS não cumulativo, preço de transferência, regras de controle de planejamento tributário abusivo, lei de responsabilidade fiscal, são alguns dos exemplos de transformações no sistema tributário que foram feitas de maneira silenciosa, discreta, sem chamar a atenção de ninguém. Paralelamente a isso, 12 tributos foram criados de maneira silenciosa. Na conta de telefone de cada um dos senhores tem um negócio chamado FUST, tem um negócio chamado FISTEL, tem um negócio chamado FUNTEL. Vocês já prestaram atenção que 1% daquilo que vocês pagam de telefone, de conta de telefone, que hoje em dia é só um débito no conta corrente dos senhores, representa 1,5%, 2%. Hoje, o diretor da Telefônica me falou que a tributação setorial do Brasil ela é mais pesada do que o PIS e COFINS. Que tributos são esses? FUST, FUNTEL, FISTEL, CONDECINE, adicional de frete para a renovação da Maria Mercante, nomes, sopinhas de letras que ninguém lembra que existe. Mas, quando se olhou para o Estado de Fernando Henrique Cardoso até o governo anterior, de Michel Temer, talvez um pouquinho antes, talvez até o final do primeiro governo Dilma, quem permitiu o superávit primário de todo esse período, além do chamado boom das commodities, foi o valor arrecadado de tributos que nós não vemos, porque incide sobre o consumo. Então, quando se fala que o sistema tributário brasileiro é um sistema complexo, é um sistema difícil, é um sistema... Sim. Agora, se os senhores buscarem saber qual é o relacionamento com o tributo em qualquer outro país do mundo, Nova Zelândia não vale, tá? Porque Nova Zelândia tem 4 milhões de habitantes, é um país com zero complexidade, população uniforme, baixíssima complexidade. Então, a opinião de um tributo que incide muito bem na Nova Zelândia é absolutamente inútil para uma federação com 5.600 entes tributantes como a nossa. Agora, entre imaginar que um sistema tributário complexo é algo bom ou ruim, é importante a gente observar quem ganha dinheiro e o que sempre disse. Não é tributo que faz com que a gente invista ou deixe de investir. As pessoas investem ou deixam de investir por conta de lucro. E o Brasil é um dos países que mais proporcionam lucro no mundo, comparativamente. Agora, para alto lucro, existe alto risco. A dificuldade de um sistema tributário, toda vez que a gente lê e ouve falar esse sistema é complexo, é complexo, é complexo, não é a complexidade em si que é ruim.
A complexidade, ela gera. E por que, em primeiro lugar, que ninguém diz? Esse é o problema do discurso político, que é o sujeito querendo vender um produto e ele só vai numa direção, mas não explica por que existe complexidade. Complexidade existe no Brasil porque existem 5.600 entes que podem fazer regimes especiais, conceder incentivos fiscais, conceder vantagens tributárias, reduções de base de cálculo, formas interpretativas diferentes, e isso faz com que o sistema seja complexo. Então, por um lado, atende-se um empresário, por outro lado, cria-se dúvida sobre como é que eu apuro essa tal de 27 legislações de CMS, 5.500 legislações de ISS. Daí vem a complexidade do nosso sistema. Qual é a contrapartida dessa complexidade? Lucro. Então, você vai investir ou deixar de investir, tocar ou deixar de tocar um negócio, porque ele dá ou deixa de dar lucro. Não é porque você paga lucro ou deixa de pagar. A tributação da exploração de petróleo na Dinamarca ou na Noruega é de 80%. Agora, você tem certeza que 20% virá de lucro. Então, esse é o aspecto fundamental. Então, quando a gente ouve, lê no jornal, o sistema é complexo, por que isso me importa? Porque eu vou saber que tributo eu tenho que pagar. Eu não vou precisar ficar arrumando um sujeito para ir na minha contabilidade todo dia saber se dá crédito ou não dá crédito. E o anedotário de situações que se discute crédito no Brasil é gigantesco. Tá? Mas vamos avançar. Então, a primeira coisa são a discussão daquilo que se chama de reforma é uma mudança estrutural do sistema. É uma transformação na maneira como nós arrecadamos tributo. Eu comentei com vocês que a Europa e os Estados Unidos optam por tributar renda. Vantagens e desvantagens de tributar renda preponderantemente. A vantagem é que quem ganha mais paga mais. A desvantagem é uma tributação mais difícil de fiscalizar, porque você precisa entrar em tudo aquilo que o sujeito deduz do imposto sobre a renda dele. Então, um esportista que vai numa farmácia e compra um Centro ou um Gelol, aquilo ali é dedutível do imposto sobre a renda de 55%. E aí, outra coisa para que a gente não seja enganado. Tá? Há muita anedota dentro do nosso sistema tributário. Pouco importa a alíquota. Ninguém paga alíquota. As pessoas pagam tributação efetiva. Então, quando a gente ouve falar de uma tributação de 34% de imposto sobre a renda, estudos da Receita Federal mostram que 1,2% da receita é aquilo que se paga de imposto sobre a renda. Então, você olha um alíquota de 34%, mas ela tem muita despesa, tem juros sobre capital próprio, tem prejuízo acumulado, tem uma série de coisas que o gestor de uma empresa pode utilizar para pagar menos imposto sobre a renda. Então, a alíquota efetiva é baixinha. Então, não necessariamente ter uma alíquota grande ou ter uma alíquota baixa significa pagar muito ou significa pagar pouco tributo. Tá? Uma segunda coisa, por que os países em desenvolvimento optam por tributar consumo? O que é consumo, pessoal? Aquilo que você compra no supermercado, aquilo que você contrata de serviços, de bens. Tá? Porque a base é maior e é mais fácil de fiscalizar, porque você fiscaliza quem vende e não quem compra. Então, a opção por criar tributos sobre consumo foi feita no Brasil de maneira muito bem-sucedida, e o fato de termos muito contencioso, de termos muita discussão, não significa que o nosso sistema é, em si, ruim. Sistema tributário é para arrecadar dinheiro para o Estado. O sistema tributário brasileiro funcionou como poucos sistemas no mundo de 95, 96 até 2014. Esse é um dado que a gente não pode esquecer. Lembre-se sempre do slogan de campanha de Tiririca. Pior do que está, pode ficar, e muito. Tá? Vamos avançar. Então, o que é uma reforma tributária? É uma mudança estrutural. Críticas ao sistema brasileiro. Já comecei a esboçar algumas. Tem muito contencioso, não se sabe muito aquilo que se paga, tem muita discussão sobre o que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito, e isso acontece de uma forma tão intensa
que o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, costumava dizer que o Brasil é tão complexo que nem o passado a gente consegue mais prever. Porque discussões que se imaginavam perdidas para trás ressurgiram de uma maneira completamente inovadora, assuntos que se imaginavam completamente superados foram completamente ressignificados, e terminar um processo no Brasil é das coisas mais difíceis que você pode imaginar. Isso é bom para o contribuinte? Não. Isso é bom para o Estado? Não. Isso é ruim para todo mundo, e essa é uma deformidade do sistema tributário brasileiro. Mas não achem que isso é só no Brasil. Há pouco tempo eu li um artigo onde o sujeito falava aumento de planejamento tributário, insatisfação com o sistema tributário, aumento de evasão, aumento de gente que migrava do país para não pagar imposto sobre a renda e para não pagar imposto sobre a herança. Eu falei, pronto, eu estou lendo um artigo sobre o Brasil. Não, lendo um artigo sobre um contribuinte alemão falando do sistema tributário alemão. Tributo não é algo que ninguém goste em canto nenhum. A proposta de que virá um tributo que nós gostaremos é fantasiosa. Ninguém gostará de tributo. O que a gente vai fazer é um exercício para identificar tributos que nos prejudiquem menos, que diminuam a capacidade de competitividade da empresa brasileira, que permitam a vocês que, ao optarem por um plano, por uma estratégia de mercado, levem mais em consideração a eficiência econômica do que vocês estão vendendo, a qualidade econômica do que vocês estão fazendo, do que o peso tributário. O nome disso é neutralidade. Ter um sistema neutro que permita investimento e alocação de recursos, pouco importando tributação, é algo muito importante, aumenta a eficiência das empresas. O sistema vai ser tanto melhor quanto menos ele apareça. E, hoje em dia, eu sou chamado para muita discussão, para reestruturação patrimonial. Eu sinto sempre que a gente está conversando ali com o sócio do negócio. A Receita Federal talvez seja o maior sócio dos negócios Brasil afora. O que é que o nosso sócio ali vai achar? Eu sou o intermediário, o tradutor dessa comunicação. É um negócio tenso. Outras críticas. Distorção. Cobra-se pouco tributo de quem ganha muito, cobra-se muito tributo de quem ganha pouco. Por quê? Como é que funciona isso? O indivíduo que ganha até R$5.000 e gasta 100% da despesa dele comprando bens e serviços, ele tem uma tributação média de 50%. Já o indivíduo que ganha R$100.000, gasta 10 mil comprando bens e serviços e consegue aplicar, digamos, 50 em LCIs, LCAs, Tesouro Direto, ele não paga, sobre 50% do que ele ganha, zero de tributação. Não paga nada. Foi tributado nas etapas anteriores. Em compensação, ele só vai ter 50% sobre os 10, 20, 30 mil que ele gasta com bens e serviços. Então, proporcionalmente, o sujeito que gasta todo o dinheiro dele com bens e serviços é tributado em 50%. Proporcionalmente, muito obrigado. O sujeito que tem renda e que consegue poupar não é tributado em nada. Isso é um sistema que estimula a concentração de riqueza, mas não é isso que nos interessa aqui hoje. Apenas é algo que vocês podem ler e podem funcionar aí. Então, tudo isso vocês andam encontrando na imprensa todo dia. Essa é uma evolução do da carga tributária no Brasil. Quando a gente retorna até 94, a carga tributária brasileira era de 22%. Nós aumentamos em 50% a carga tributária brasileira em coisa de 5 anos. Não houve uma revolta, não houve um escândalo, não houve nada, porque existia uma euforia muito grande com o Plano Real. Era a primeira oportunidade que a nossa geração tinha de viver num país onde moeda servia para alguma coisa, além de fazer bonequinho de enfeite, peso de papel. Ou seja, o dinheiro passava a ter valor estável. E, graças à euforia, Fernando Henrique Cardoso aumentou em 50% o que a gente pagava de tributo e ninguém percebeu, ninguém discutiu. E o mais interessante, não houve o uso do nome reforma tributária. Aqui, só para ter ideia, quando a gente fala de pagar muito tributo, a carga tributária brasileira está longe de ser o primeiro país do mundo.
E o Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece educação pública universal, que tem um aparato de serviços, bem ou mal, que geram muitos encargos para o Estado brasileiro. Tá? Então, de 32% para 45% da Dinamarca, há uma variedade grande. Aqui é a tributação do Brasil sobre renda, lucro e ganho de capital. Se você compara com a tributação de 17, 18 dos países de primeiro mundo, o Brasil recolhe 6,5% de tributação sobre renda e ganho de capital. Então, tecnicamente, é muito pouco. Eu vou passar isso aqui rápido, porque o pessoal da Receita Federal, toda vez que vê esse gráfico, eles encontram uma enorme possibilidade de ampliação com uma armadilha, sem reduzir nada da tributação sobre consumo. Então, quando eles olham que a tributação sobre herança na Flórida e nos Estados Unidos pode chegar a 49% do patrimônio que você deixa, diz que a melhor maneira de você deixar $1 milhão para sua família é comprar um apartamento de $2 milhões em Miami. Porque depois que você morre, ele vira metade por conta de tributação de herança. Ao passo que renda, lucro e ganho de capital é pouquíssimo tributado. Em compensação, quando a gente vai para a tributação sobre bens e serviços, ou seja, sobre consumo, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais tributa bens e consumo. Por isso que tanta mulher grávida vai para fora, até para a Argentina, fazer enxoval. É muito mais barato comprar qualquer coisa fora de um país que tem um modelo de tributação que concentra o financiamento do Estado em bens e serviços. É muito mais barato comprar lá fora. Aqui, a tributação sobre bens e serviços, 48,44%. É muito pesada essa tributação para todo mundo. É injusta, é complexa, é difícil e gera tudo aquilo que a gente lê no jornal o tempo inteiro de que precisa ser mudado para que o país se desenvolva. Vai funcionar aqui agorinha. Ops. Bom, além disso, além desses aspectos de ser muito concentrado, de ser complexo, existe um elemento de anacronismo no sistema tributário brasileiro. Tá? Esse modelo de tributação que a gente tem, ele não alcança a economia digital. É a parte que mais cresce na economia real. Então, todos os senhores compram um sistema, todos os senhores têm acesso a redes sociais, todos os senhores usam Netflix e uma série de outros elementos, e o modelo tributário brasileiro não alcança essa riqueza. Mas isso também não é exclusividade do Brasil. É um tema mundial, como se tributar a nova economia e a grande riqueza que ela está gerando. Para quê? Porque se eu consigo chegar na riqueza do Facebook, na riqueza do Instagram, na riqueza do Netflix, eu posso aliviar a tributação sobre outros setores da sociedade. Não alcançar a riqueza produzida pela nova economia significa sobrecarregar outros setores tradicionais que são amplamente fiscalizados, como, por exemplo, o setor de saúde. Tá? Nós pagamos pela evasão que a nova economia gera. O que buscam, então, depois desse contexto problemático e ensejador desse sentimento de necessidade de mudar, né? Nada mais propício hoje do que alguém que venha dizer: vamos mudar, precisamos mudar. Ou o Brasil faz as grandes reformas, ou ele não vai para frente. Isso é bastante sedutor, é politicamente fantástico, e isso cala fundo no nosso sentimento. Isso dá conforto, isso dá otimismo, nós, enfim, seremos algo melhor. Precisamos ter muito cuidado com esse discurso. É muito importante separar o discurso político, o discurso do sonho, o discurso que trabalha os nossos anseios mais íntimos com aquilo que efetivamente está sendo entregue. Tá? E isso acontece com muita frequência na tributação. Eu, de certa forma, elogiei a habilidade do governo Fernando Henrique Cardoso de ampliar. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso também fez uso de algumas malandragens orçamentárias muito importantes. Todos esses tributos que eu falei, essa sopinha de letras, esses nomes como CID Royalties, FUST, Fistel, Condecine, foram criados com os propósitos mais lindos. E eles nunca foram implementados.
A Lei 10.168, por exemplo, ele tributa o quê? Remessa que você faz quando compra tecnologia do exterior. Qual é a exposição de motivos dessa lei? Essa é uma contribuição para financiar a iteração universidade-empresa. Coisa mais fantástica. Os caras da universidade produzindo conhecimento e a empresa pegando esse conhecimento e transformando em produtos que aumentam a competitividade dela. Maravilhoso, né? Qual brasileiro em sã consciência que é capaz de se insurgir contra um tributo desse? É um tributo que arrecada mais de 5 bilhões por ano e é um tributo que nunca teve um centavo gasto, desde que foi criado até hoje em dia, para financiar iteração universidade-empresa. FUST, contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, para permitir expansão da rede de internet, internet de banda larga, e permitir que os mais afastados rincões do Brasil tenham acesso à telefonia. Já tirou da sociedade brasileira 23 bilhões de reais desde que foi criado em 1999. Quanto gastou? Zero. O Senado da República mandou uma carta para a Anatel, falando: Anatel, tem 23 bilhões de reais sendo tirados aí da sociedade brasileira. Vai gastar quando? Olha, nós só podemos gastar para expansão de telefonia fixa. E a telefonia fixa é uma tecnologia ultrapassada. Então, não só nós arrecadamos, não vamos gastar, e não gastaremos, porque seria desperdiçar o dinheiro do contribuinte. 20 devolve. Eu estou brigando por isso no Supremo, tá? Tomara que dê certo. O ponto fundamental, senhores, é que as boas intenções colocadas nos capotes, ou seja, caput é o nome pernóstico que advogado dá para a cabeça do artigo, não necessariamente aquilo que é feito na prática, na realidade. Se tem algo de muito positivo nesse anseio de mudança e nas transformações que a sociedade brasileira passou nos últimos anos, é a circunstância da gente ter espaço, diante de tanta coisa mais interessante, mais maravilhosa para falar, para gastar um tempo do dia de vocês, que foi ocupado já com palestras muito bacanas sobre tecnologia, descentralização da saúde, e eu tive notícia que foi algo muito produtivo, para falar de tributação. Nelson Rodrigues gostava de dizer que poucas coisas podem ser pior, ou poucas solidões podem ser mais intensas do que a companhia de um tributarista. Entendeu? É árduo, mas é uma fronteira muito importante da cidadania que precisa ser exercida, e a gente vive um momento crucial. É disso que eu vou falar mais à frente, antes de acabar minha comunicação com vocês. Olha que já estão querendo acabar aqui, hein? Bom, quais são as reformas que nós temos? Existem, de certa forma, duas propostas que, na verdade, são uma, né, porque houve uma convergência daquela que foi pensada pelo Bernard Api com o Rauli. Existe uma outra proposta, que é a do IPEA, e uma proposta da Receita Federal, que ainda não foi colocada na mesa, e que é uma probabilidade muito grande de nunca vir, porque a gente já começou a ter sinalizações do governo a favor de uma, ora a favor de outra, e vamos ver mais ou menos do que elas estão falando. Primeiro, a discussão do IPEA. O IPEA tem algumas mudanças que ele quer propor. A ideia fundamental qual é? Hoje em dia, a gente tem PIS, COFINS, IPI, tributos federais, faria um grande imposto sobre valor agregado. Qual é a ideia do imposto sobre valor agregado? Isso foi pensado na Alemanha, em 1918, por um sujeito chamado Siemens, das indústrias Siemens. O fundador da indústria Siemens, lá atrás, viu que, se você pudesse ter um tributo, que, quando você paga aqui, você diminui daquele valor que você tem que pagar o que foi pago nas etapas anteriores, isso permitiria à economia se organizar de uma maneira mais dinâmica. Tá? Pouco importa se você vai terceirizar ou não. Se você tem um sistema cumulativo, quando você terceiriza, você paga mais tributo. Se você tem um sistema não cumulativo, quando você terceiriza, você toma crédito. Então, se você vai terceirizar ou não algo, não é a tributação que vai decidir, vai ser a sua capacidade de fazer ou não algo melhor. Esse é o ideal. Isso foi pensado. Isso veio para o Brasil. Qual é o problema disso aqui? Receita Federal, treinada para brigar. Contribuintes, muito bem remunerados para brigar.
parte do resultado das empresas nos últimos anos foi a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só isso rendeu para a Riachuelo R$ 1 bilhão. Só isso rendeu para a Telefônica R$ 3 bilhões. Uma discussão tributária, daquelas que o passado imprevisível traz um presente de R$ 3 bilhões, me diga se isso vale a pena ou não. Há um estímulo muito grande, então, a que não haja conversa, mas que haja litígio. E a ideia do IPEA é simplificar a legislação, condensando alguns tributos e separar o que é federal do que é estadual, permitindo que municípios e estados venham se juntar à União com o tempo, se o que a União está fazendo der certo. Vantagens e desvantagens desse modelo. Quando você permite juntar tributo, você está reduzindo complexidade. Por quê? Porque você está reduzindo possibilidade de interpretação. Isso é vantajoso. Quando você tem uma legislação concentrada do ponto de vista federal, você tem uma legislação onde a guerra fiscal não é simples de se fazer. Tanto sim que os senhores nunca ouviram falar de guerra fiscal de IPI, de guerra fiscal de IR. Mas ouvem falar guerra fiscal de ISS, ouvem falar guerra fiscal de ICMS, e ouvem uma série de problemas, mas não de guerra fiscal sobre PIS e COFINS. Então, grandes problemas que o sistema tributário tem, eles acabam sendo reduzidos quando você tem concentração de tributo. Tá? A ideia de ter possibilidade de estados e municípios aderirem com o tempo também tem vantagens e desvantagens. Vantagens. Ela permite que o Estado decida de onde vai vir o dinheiro dele. E se o Estado, por exemplo, o município de Barueri, se ele quiser seguir sendo um local onde se cobra menos tributo, como ele foi no passado, quem conheceu Barueri há 30 anos sabe o que foi que abrir mão do ISS proporcionou. Criou um dos municípios mais prósperos do Brasil, estando ao lado de São Paulo. Isso é bom, isso não é? Isso gerou contencioso, isso não gerou contencioso? Efetivamente, a gente tem gente empregada, riqueza sendo produzida, muita empresa indo para lá hoje, mesmo sem os incentivos que tinham um tempo atrás. Então, há vantagens. Desvantagens. Isso não necessariamente resolverá o problema do contencioso, não necessariamente resolverá o problema das incertezas, mas é algo colocado na mesa que tem uma grande vantagem. Não permitiria indústria, comércio e serviço serem submetidos a uma mesma regra. E qual é o aspecto problemático de submeter indústria, comércio e serviço a uma mesma regra? Porque existe, para a indústria, uma série de gastos que geram créditos. Isso faz com que, tendo uma alíquota maior, ela tenha uma tributação mais reduzida. O ICMS é um tributo com alíquota de 17%, 18%. Sabe qual é a alíquota efetiva, aquilo que sai do bolso do empresário, em média? 1,5%, 1,8%. Um tributo como o ISS é muito mais eficiente do que o ICMS. Por isso que vocês não andam vendo os municípios abraçando a causa de um grande IVA federal. Porque 3% sobre a base do ISS, sem crédito, sem possibilidade de muitas discussões, além daquelas que a gente já conhece, é muito mais eficiente para os municípios do que aderir a um tributo maior. Então, existe um grande debate sobre isso também. Vamos avançar. Esse é o nosso Marco Cintra, secretário da Receita Federal, que tem uma proposta de imposto único, que foi uma proposta patrocinada pelo pessoal do Brasil 200, levada à frente com muito entusiasmo, mas que padece de uma grande restrição do ponto de vista político. Né? Então, é algo que todo mundo fala, que os administradores gostam, mas que os políticos que têm sensibilidade para aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo no Congresso Nacional percebem se tratar de algo que é complicado. Vantagens desse modelo. A alíquota é baixa, a fiscalização é baixa. Quantos dos senhores conhecem alguém que sonegou CPMF?
Não cabe a nenhum de nós fazer o recolhimento de CPMF. Cada ingresso e saída é automaticamente tributado. Desvantagem. A CPMF vai na contracorrente do que está acontecendo no resto do mundo. O mundo inteiro está trabalhando para formalizar a economia. Os Estados Unidos têm um grande e amplo programa chamado FATCA para saber de quem é cada dólar que circula no mundo. A Europa tem um outro programa gigantesco para coibir planejamento tributário. E aqui, se for uma alíquota de 1%, vai ser um prêmio de 1% para quem circula dinheiro fora do sistema financeiro. Então, é um risco que estimula a informalidade, da mesma forma que estimula a informalidade os 6% de cartão de crédito para quem viaja. Todo mundo vai tirar dinheiro, levar dinheiro no bolso, então mandar dinheiro para uma outra conta lá fora para não pagar 6%. É o prêmio que você ganha pela informalidade. O imposto é único. Simplifica, a alíquota é baixa, não geraria impactos assombrosos na atividade de ninguém, mas tem um custo político altíssimo e tem um estímulo, um prêmio pago a quem quer tocar sua vida na informalidade, o que está na contramão de tudo que se busca em termos de controle. Bom, o Raul teve algumas legislaturas fazendo uma grande propaganda da necessidade do Brasil adotar um grande imposto sobre o valor agregado que suprimisse competências, ou seja, um imposto que não permitisse municípios e estados saírem concedendo incentivos tributários adoidados, entendeu? E isso daria uma grande simplicidade ao nosso modelo. Tá? Ele, além de tratar do imposto sobre consumo, ele incorpora o IR, a CSLL. Essa é uma mudança que deveria ser feita, que simplificaria as coisas. Além disso, ele fala da necessidade de ampliar o IPVA. É uma proposta muito grande. E cita também Fundo de Solidariedade Social. Qual o problema de um Fundo de Solidariedade Social? Nunca nenhum fundo funcionou no Brasil. Então, se vocês ouvirem falar que tem fundo para fazer qualquer coisa, desistam. A Lei Candir previu fundo, não funciona. O governo de Minas Gerais processa a União Federal em muitos bilhões de reais porque nunca recebeu um centavo do fundo previsto pela Lei Candir. O fundo do FUST não gasta um centavo. A contribuição para financiar a iteração universidade-empresa não gasta um centavo. Então, esse valor, ouvir o nome fundo, sabe, essa é dica de concurso. Entendeu? Ouvir o nome fundo, pula fora, isso não serve para nada. No Brasil nunca funcionou. Fundo não funciona. Ops. A proposta do deputado Baleia Rossi, elaborado, e aqui eu preciso, pelo CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal. Eu tenho alguns amigos próximos que integram o CECIF. O CECIF é um think tank, um tanque de pensamento, é um grupo de profissionais com formação técnica de primeira linha que investem o tempo pensando soluções para o sistema tributário brasileiro. Tá? É um órgão seríssimo, com todo o seu programa publicado na internet, financiado por empresas igualmente idôneas, que desenvolveram um trabalho que talvez tenha sido o trabalho mais sério já desenvolvido no Brasil até hoje, em termos de qualidade técnica. Qual o grande problema do CECIF? Não do CECIF, o grande problema da proposta encampada pelo deputado Baleia Rossi. Vantagens dela são várias. Ela concentra tributos, ela permite ampla tomada de crédito, ela permite uma série de vantagens do ponto de vista operacional. Ela acaba facultando a estados e municípios que possam devolver dinheiro, eles arrecadam e depois devolvem. Existe uma barreira muito grande a não conceder incentivos fiscais pontuais. Isso aumentaria a competitividade, aumentaria flexibilidade, aumentaria uma série de vantagens do nosso sistema tributário. Porém, uma regra muito importante, em 5 minutos eu concluo, é a seguinte: quando você tem... A regra fundamental de um sistema tributário é segurança. A segunda regra fundamental é capacidade contributiva. Não que você vai conseguir derrubar um auto de infração com capacidade contributiva, que isso não existe, mas que você seja encarregado de suportar algo compatível contigo. Então, dá a cada um o que é seu.
A fórmula mais antiga da justiça, qual é? Dar a cada um de acordo com aquilo que lhe compete. Qual o problema da proposta do Baleia Rossi? Ele trata todos igualmente, pouco importa o quanto eles se desigualem. Vamos ver o efeito danoso dessa proposta para o nosso setor logo agora. Em síntese, como essa é a proposta que mais tem tido atenção, é a proposta que mais entendeu o tempo que a gente vive, porque o debate que a gente vive hoje, eu gosto de dizer para os meus alunos em sala de aula, antigamente se falava, o que não está nos autos não está no mundo. Hoje em dia, o que não está no mundo, pouco importa estar no alto. E como é que você está no mundo, estando na imprensa? Campanhas políticas se ganham na imprensa, reputações se constroem e se destroem na imprensa, o seu produto é bom se ele tem uma boa inserção na imprensa. O projeto do Baleia Rossi foi o projeto que melhor contou com a ajuda da imprensa em todo momento. Ajuda técnica especializada, não. Os principais catedráticos de direito tributário do Brasil são muito críticos a esse modelo. E boa parte dos empresários que já pararam para fazer contas são igualmente. Mas vamos ver a síntese das 10 principais propostas do Baleia Rossi. Primeiro, alíquota uniforme, bem e serviço dentro de cada ente da federação. Então, o Estado de São Paulo pode optar por ficar não com 13%, que é o que lhe competiria, mas com 10%. Qual é a diferença? Esses 10% vão ser aplicados para qualquer tipo de bem e serviço, indiscriminadamente. Saúde, educação, pouco importa se essenciais ou não essenciais, qualquer tipo de bem, qualquer tipo de serviço vai ser submetido à mesma tributação. Todos, independente, são tratados da mesma forma, pouco importa o tanto que eles se diferenciem entre si. Respeito à autonomia federativa, segurança, porque vai ter um modelo de transição de 10 anos. Então, começa com um ano reduzindo COFINS e depois vai progredindo, aumentando a alíquota e depois vai diminuindo os demais. Transição dos benefícios antigos, vai ter 10 anos para eles irem acabando. Veda a concessão de novos incentivos fiscais, incidência não cumulativa, ou seja, ampla possibilidade de tomar crédito. Tá? Além da ampla possibilidade de tomar crédito, essas discussões pontuais que a gente tem hoje em dia, isso dá, isso não dá, perdem o sentido, porque o que aconteceu com o PIS e COFINS foi uma anomalia, uma tentativa de raciocinar, ora com a cabeça do IPI, ora com a cabeça do Imposto sobre a Renda, e não entender que o PIS e COFINS tinha uma natureza própria. Toda essa discussão fica para trás, ressurge um novo tributo sem esses problemas. Desoneração completa, crédito financeiro integral, ressarcimento tempestivo de créditos em 60 dias. Essa eu tenho um pouco de dúvida, porque não vão reformar a Receita Federal junto. Né? A reforma é só da Constituição, até chegar à vida do contribuinte, passa por um indivíduo que fiscaliza com muita agressividade, e esse cara não foi treinado a devolver nada em 60 dias. Eu tenho casos de restituição de tributos que demoraram 10 anos de serem feitos. E você entra com medida judicial, pede ordem de prisão para o sujeito que não está deferindo, isso é um caos. Esse pessoal que cria dor de cabeça assim não vai ser mudado numa reforma tributária, é algo para a gente ficar atento. Incidência por preço líquido de tributo. Isso permite o quê? Que você tenha o preço do seu serviço ou do seu produto e o destaque da tributação incidente. Tá? Algo que é muito parecido com o sales tax americano, que dá um pouco da ideia do que é de cada um. Lançamento automatizado, arrecadação uniformizada e distribuição automática pelos 3 entes federados. Isso já é feito para 98% das empresas brasileiras. Mas ninguém anda fazendo propaganda disso. Isso é feito por quem? Pelo Simples. O Simples já é uma forma uniformizada, concentrada de arrecadação de tributo, que permite o pagamento de uma guia e pronto, resolve. Só que 96% da riqueza brasileira não é alcançada pelo Simples. O Simples alcança 99%, 98% das empresas, 60% da mão de obra contratada, mas não envolve uma parte substancial da riqueza.
brasileira. É a riqueza brasileira que está submetida a esse modelo aí. Então, isso é bom? É bom para quem? É bom para quem paga mais de 30% de tributo sobre receita. É bom para quem tem muito crédito para apurar. É bom para quem gasta mais de 1.900 horas. Isso aqui, na verdade, horas por dia, foi uma conta meio difícil de se fazer. Horas por ano na apuração de obrigações acessórias. E quem está nessas condições? A indústria brasileira. Então, todos aqueles da indústria vão ser os beneficiários. Por quê? Porque se eu tenho uma tributação média de 45%, como tem a indústria brasileira, um tributo que incida com alíquota de 25%, representa uma redução de 15% de tributo. Ao passo que quem tem uma tributação de 5% de ISS, mais 3,65% ou 9,25% de PIS e COFINS, e vai para 25%, tem um aumento de 10% de tributo. Então, todas as maravilhas que vocês vejam Bernard Api falando sobre a proposta do deputado Baleia Rossi, ela é verdadeira para a indústria brasileira, não para o setor de prestação de serviço. Ainda que, nos cálculos mais otimistas, que se coloque 9,6% como gasto de tributo sobre folha, ainda assim, a tributação sobre serviço no Brasil iria para 24%, e com o IBS ela iria para 35%. Isso pensando no IBS com a alíquota proposta pelo CECIF. E o que eu disse para o Eurico de Santi, que é o jurista que integra o grupo do CECIF, meu amigo, meu ex-sócio, um cara que eu tenho uma enorme admiração, eu falei, Eurico, o grande problema dessa reforma é que ela não é aquilo que foi pensado pelo CECIF. Entre o que foi pensado pelo CECIF e a realidade dela aplicada no dia a dia das empresas, há uma distância muito grande. E se você abre um espaço enorme assim para a transformação do que a gente tem hoje em dia, nada nos garante que vai melhorar. Partindo de cara com um aumento de 10% daquilo que a gente paga de tributo, sem poder tomar crédito tributário. Tá? E, muitas vezes, o nosso custo, como plano de saúde, não dando direito a crédito, o que acontece? Nós podemos ser profundamente onerados. É lógico, em momento nenhum, alguém disse vai diminuir a carga tributária. A estrutura de endividamento do Estado brasileiro hoje não é compatível com redução de tributo. Isso eles foram muito honestos, talvez não seja mesmo. A grande questão é que não foi dito que a indústria tem uma redução de 10% na alíquota, que a indústria vai ter ampla possibilidade, que a indústria não vai precisar mais ir atrás de incentivos tributários fora dos centros consumidores. Mas quem vai pagar a conta disso? Se esse é um jogo de soma zero, da onde vai vir esse dinheiro para 10% de redução na tributação da indústria? Nós, prestadores de serviço, que não, pelo menos até há algum tempo, não fizemos o mesmo trabalho que a indústria fez para investir num plano que sirva perfeitamente para os interesses da indústria. Eu não tenho dúvida que, com este modelo sendo aprovado, a indústria brasileira será uma das mais competitivas do mundo. E quem não é indústria? É possível que se adote aquela postura chamada de cirandeira. Cirandeira é um indivíduo que acredita que o mundo é uma coisa maravilhosa. As pessoas dançam cirandinha quando estão gerindo os seus negócios. Os senhores que estão me olhando aqui, ninguém tem cara de fazer isso. Todo mundo aqui faz conta. Em nome de uma melhora global, tem gente que está tendo, nessa melhora global, redução de 10% do tributo hoje. E tem gente que está tendo aumento de 10%, 15% do tributo hoje. Como compatibilizar esse tipo de incongruência? Esse é o desafio fundamental da tributação ou da adoção de um modelo bem pensado, interessante, bem difundido, bem intencionado. Eu
não tenho dúvida de fazer elogios, porque nós nunca tivemos. Esse modelo é muito mais interessante do que o do Raul. É muito mais inserido politicamente, tem o apoio de um dos caras mais estratégicos da República hoje, que é o Rodrigo Maia. Então, esse é um contexto, entendeu? Onde, a despeito de ouvir professores de direito tributário reclamando do nome reforma tributária, na década de 70, Geraldo Ataliba, que foi titular na PUC, onde eu dou aula, dizia: gente, eu não aguento mais falar de reforma tributária. Na década de 70, quase todos os congressos de direito tributário, nesse auditório, eu organizo, estava falando com o Lascos, há 14 anos, um congresso, esse ano será o 15º em dezembro, estão todos convidados. Falando de reforma tributária, vai ter um painel de reforma tributária. É um tema que não acaba. Mas quem vai pagar a conta dessas transformações? Houve gente que se organizou, e existe um projeto caminhando muito bem. Como a gente se defende? Se aqui são gráficos, eu já vou caminhando para o final, que são essas 7 ideias que nós estamos pensando em conjunto. Há riscos muito grandes. Existe um compromisso político firmado e publicado para a sociedade brasileira de transformação do nosso sistema tributário. Não vamos nos iludir que pagaremos menos tributo, tá? Mas existe uma declaração das autoridades políticas comprometidas com a transformação do sistema tributário. Tem o sistema político buscando uma agenda positiva e afirmativa para oferecer coisas ao país. Temos uma sociedade que anseia por mudança. Então, esse é um conjunto de fatores que nós não podemos ignorar. Nós não vivemos isso nos últimos 20 anos. Não houve um momento assim de transformação. Talvez o último momento assim tenha sido o Plano Real. Mas o Plano Real foi pensado numa sala, implementado por um grupo de elite, feito com a gestão do Banco Central, do Ministério da Fazenda. Não tem um impacto, ninguém precisou apurar quanto seria R$1 ou R$2. A conta veio pronta. Aqui, não, senhores. Aqui é muito importante, é chegada a hora de fazer conta. É chegada a hora de olhar como fica a atividade de cada um de nós se tiver que adotar um modelo onde aquilo que eu vendo não dá direito a crédito. Eu faço o quê? Os meus funcionários, que são a meu principal insumo, não dão direito a crédito. Eu faço o quê? Suporto 25% de alíquota? Diante desse cenário, a gente vem trabalhando, discutindo em conjunto, trocando ideia. Estou vendo o Marcos aqui, o Lascos, o Marcos Novaes também. A gente anda trocando ideias, pensando em conjunto para quê? Pensar alternativas que façam com que uma iniciativa que é importante, que tem valor, que foi feita por gente competente, não traga benefícios só para a indústria. Que a gente consiga, de certa forma, flexibilizar ou minimizar danos e ter vantagens. E aí, 7 ideias gerais. Primeiro lugar, ter autorização regulatória para que, se houver uma mudança nessas proporções, essa mudança possa repercutir no custo. E aí existe um ônus. O governo aceitará um aumento de 25% no custo de saúde para a população? Há um ônus político aí muito importante a ser colocado, mas esse é o amortecedor que nós precisamos, porque se você tem um aumento de 25%, não tem possibilidade de negociar e nem legitimidade para colocar isso para frente, né, isso quebra. Boa parte não tem 25% de margem para abrir mão em nome de um tributo novo. Então, esse é um primeiro ponto que salta aos olhos. Segundo, bases de cálculo específica para setores de saúde e educação. É muito importante que áreas vitais para a sociedade brasileira, que são capítulos do texto constitucional, não sejam tratados como qualquer tipo de comércio ou como qualquer tipo de indústria. E isso pode ser feito, seja por exceção na própria emenda, e isso pode ser feito de maneira infralegal. É possível delegar, eventualmente, a lei complementar para fazer ajustes, mas o mais importante é que você possa ter minorado o ônus da
desse tipo de tributo para setores que são vitais para a sociedade brasileira. Ele não é vital porque a gente acha bonito ou porque a gente gosta, é vital porque o texto da Constituição da República elegeu educação e saúde como 2 planos estratégicos e fundamentais para a República. Benefícios tributários, como exceção à possibilidade de concessão de benefícios fiscais. A vedação de benefícios fiscais ela tem uma malícia ali. A malícia consiste em dizer que a base de cálculo não pode ser diferente da alíquota nominal. Quando você fala está proibido benefício fiscal, você pode discutir o que é benefício fiscal. Quando você diz que a base de cálculo tem que ser a alíquota, os ganhos das empresas de planos de saúde que puderam ter a sua base de cálculo especial, entendeu? Precisa continuar sendo reconhecido, respeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Imagine a base inteira do que os senhores recebem, com 25% sobre ela, não dando direito a crédito em quem contrata isso. Então, isso pode acontecer. Mas isso pode acontecer não é porque os caras são maus e pensaram isso para prejudicar o setor. Porque a ideia é que a simplificação compensa determinados tipos de ônus impostos, por exemplo, aos prestadores de serviço. Tá? Bases de cálculos específicas, alíquotas específicas ou alíquotas variáveis conforme o tipo de tributação. O Canadá tem um modelo modular, ele tem alguns tipos de alíquota a depender do tipo de atividade. Controla-se isso pelo CNAE. Você tem um CNAE de prestador de serviço, é uma alíquota. Um CNAE de comércio é outra alíquota. Um CNAE de indústria é outra. Isso já existe. O IR presumido para a indústria é 8%. Para prestador de serviço de transporte, 16%. Para petróleo, combustíveis e derivados, 1,8%. Para prestador de serviço, 32%. Então, o IR presumido é uma experiência que já existe no Brasil. E como é que você controla isso? CNAE tem alguma margem de conflito? Tem. Direito tributário vai ter sempre conflito. Se um dia não tiver mais conflito interno, vai ter conflito para entender como é que vai repercutir internamente a legislação dos outros países. Uma coisa que não vai deixar de existir é litígio. A grande questão é pensar que tipo de litígio a gente pode abrir mão sem ser tão prejudicado. Nesse plano que a gente está agora, ainda não tendo uma proposta do governo e aceitando que é um risco iminente uma reforma tributária que possa onerar o setor de serviço, é recomendável que a gente tenha algumas válvulas de escape. Para concluir, eu gosto de lembrar, sempre que se fala de reforma tributária, da frase de um premier do primeiro-ministro alemão, Helmut Kohl. E, depois de algumas experiências com reformas tributárias, ele acaba comentando e fazendo uma alegoria que ela ilustra bem o que eu queria passar para os senhores hoje. Os nossos representantes e nós temos que ter tanto cuidado ao fazer uma reforma tributária quanto os porcos espinhos têm ao se acasalarem. Muito obrigado.